E a gente continua falando por aqui sobre a aprovação em plenário dos projetos que reajustaram, então, o salário mínimo paulista e também do abono complementar aos servidores públicos aqui do estado de São Paulo. E quem repercute, então, nesse momento, essas votações é a deputada Janaína Pascoal, que está aqui nos nossos estúdios. Bem-vinda novamente. Eu agradeço a oportunidade e o convite. E essa semana de discussões, de votações, enfim, e de aprovações. Começando pelas aprovações, qual que é a análise que a senhora faz dessas aprovações de ontem aqui na casa? Na verdade, foram 2 dias, de aprovações. Nós aprovamos o PLC 02, que previa, na verdade, instituiu uma correção para as mais diversas carreiras de funcionários. Eu, ressinto o fato de algumas emendas que eu considero muito importantes não terem sido acolhidas, como, por exemplo, contemplar a Fundação Casa. O Executivo utilizou um argumento de que não seria possível fazer por meio do PLC, porque tem uma questão legitimidade, jurídica, como é uma fundação. Mas eu penso que se pode por lei, se pode por decreto, pode por PLC, que é a lei complementar, que é o mais, né? Então, eu me ressinto dessa rejeição. Houve algumas outras emendas que eu considero que seriam importantes, mas se nós seguíssemos debatendo, as pessoas ficariam sem esse pagamento. Então, no fim, acabou sendo muito importante aprovar, porque o Poder Executivo demorou para enviar e, quando enviou, o próprio governo pediu para não pautar. Então, a verdade é uma só. Antes ter alguma coisa do que não ter nada. Os projetos votados e aprovados ontem, eles me parecem até mais importantes porque eles contemplam categorias que ganham bem menos, né? São pessoas que ganham tão pouco que precisam de um abono para chegar a uma remuneração mínima. Sim. E os outros são os que recebem o salário mínimo do Estado. Então, a votação de ontem eu considerei ainda mais importante do que a do dia anterior, porque os 2 projetos aprovados contemplam pessoas que precisam mais, né? Eu tenho defendido aqui na casa, não é segredo para ninguém, inclusive que nós deveríamos dar aumentos diferenciados, né? Aqueles que são menos remunerados, porque tem muito funcionário público que ganha menos do que um salário mínimo no estado de São Paulo. Então, esses, a meu ver, mereceriam um aumento real, um aumento maior. Mas isso é complexo, é polêmico. Ontem mesmo, no intervalo da votação, alguns colegas disseram: não, doutora Janaína, se a pessoa tem um salário alto é porque ela se preparou, é porque ela merece. Eu não estou discutindo isso. Mas na medida em que é dinheiro público, a gente tem que fazer essa ponderação. Tentamos votar o PL 03, houve uma polêmica que eu entendo, até o líder do governo veio conversar comigo, ele falou assim: a senhora agora está defendendo o PT? Porque o PT é que não quer votar. Mas, eu entendo, vamos dizer, a crítica de alguns colegas pelo fato do governo ter mandado o aumento dos professores, independentemente de carreira, tá? De todos os professores, dentro de um projeto que cria uma nova carreira. No lugar de mandar esse aumento dentro do projeto 02, que era o projeto dos aumentos. Que dificuldade. Deveria ter sido desmembrado. É isso que até a deputada Marcelia falou há pouco para a gente. Na verdade, eu acho que o governo teria evitado toda essa celeuma se já tivesse mandado todos os aumentos num único texto. E aí, a discussão da carreira seria exclusivamente sobre a criação da nova carreira. O que acontece, por exemplo, o pessoal da esquerda quer votar a favor do aumento, mas quer votar contra a carreira. Então, por exemplo, não sei se foi segunda-feira, eles começaram a debater, apresentar um método de votação para que essa votação fosse feita separadamente, porque já não dá mais regimentalmente para separar o projeto, entendeu? Aquele pleito anterior deles de fazer 2 projetos separados já ficou impossível. O que a gente pode fazer é um método de votação. Para quem nos acompanha, é um projeto só, mas aí separam-se as perguntinhas que o presidente faz na hora que a gente vota. Quem é favorável a esse artigo? Quem é favorável a esse... Entendeu? Então, nós poderíamos construir um método de votação para possibilitar aqueles que são favoráveis ao aumento para os professores, e esse aumento é para todos, independentemente de escolherem a nova carreira ou não, votarem sim. E pelo que eu senti, todos os deputados são favoráveis.
e aqueles que são contrários à nova carreira, né, terem a possibilidade de votar não. O Executivo quis, de certa forma, juntar para forçar todo mundo a votar a favor da nova carreira para poder dar o aumento, entendeu? Então, esse tipo de subterfúgio acaba criando revolta nos parlamentares. Eu falei ontem com o deputado Camarinha, falei, deputado Camarinha, não foi uma boa estratégia, e eu acho que o senhor deveria pensar em fazer esse método separado, porque quem quer votar a favor, vota, quem quer votar contra, vota, a depender da matéria, né? Eu, por exemplo, recebi algumas mensagens de pessoas criticando essa nova carreira, dizendo que os aumentos não são reais. Fui eu que solicitei uma reunião com o secretário, o líder do governo marcou essa reunião. Com o Rocieli Soares, o secretário estadual de Educação. Eu fiz uma série de indagações sobre essas remunerações, porque tem quem diga que o fato de iniciar ganhando 5 mil seria interessante para quem está começando, mas não para quem já está na carreira, que os adendos, vamos dizer assim, os adicionais pagos nessa nova carreira também sofrem um desconto maior por causa de teto do imposto de renda. Então, tem uma série de argumentos a favor e contra. Qual é o meu posicionamento? Eu penso o seguinte, na medida em que é opcional, ou seja, o funcionário vai avaliar, eu não vejo por que votar contra, entendeu? Eu apoio separar a votação para que cada parlamentar possa votar de acordo com a sua convicção, sem essa pressão de aprovar a carreira para aprovar o aumento. Mas eu não vejo problema de nós darmos aos profissionais da educação essa opção. Alguns me escreveram, são contrários, outros me escreveram, são favoráveis. Inclusive, recebo muitos e-mails dos profissionais do quadro de apoio à educação pedindo para serem inclusos, porque só tem a coordenação do quadro de apoio. Entendi. Muitos profissionais gostariam de estar nesta nova carreira. E gostariam de optar por uma nova então o que carreira. eu estou querendo dizer é o seguinte, vai ser uma decisão personalíssima, né, de cada funcionário. Nós, ao aprovarmos essa nova carreira, só estamos dando mais uma opção. E sobre essa questão de opção, de ser optativa, nós ouvimos semana retrasada, se eu não me engano, a Cecília, que é lá da Secretaria de Educação do Estado, ela cuida da parte do RH e afins, e ela falou justamente isso, dessa questão do ser optativo, né? Que o servidor público, quem está na educação, terá 2 anos para entender se acha melhor optar por o que já existe hoje ou então migrar para essa nova carreira, vamos dizer assim, né? Então, ela deixou claro que é essa opção, que é optativo e que para os profissionais da educação seria o melhor modo deles, enfim, seguirem cada um dentro das suas qualidades. Então, é dentro do que isso falou. E também é bom, pelo jeito, como a senhora explicou agora, que cada deputado consiga votar daquele modo que lhe agrada mais. Sim, porque, gente, olha, é muito duro. É muito duro quando vem um projeto com várias questões envolvidas e o parlamentar, para aprovar um ponto, tem que votar a favor de outro que não o agrada. Então, acho que houve um erro aí de estratégia do Poder Executivo. Tivesse colocado o aumento todo num, eu acho que o 03 já teria sido aprovado também. Está falando de aprovações, não é, deputada? Recente também, além desses reajustes e tudo mais, nós tivemos aqui também aprovado a lei do dignidade íntima, não é? Passou aqui pela Lesp, agora já é lei em estado de São Paulo. E eu lembro que nós falamos em algum momento, no final do ano passado, sobre essa questão das mulheres terem esse momento, né? Às vezes as pessoas não entendem que não são mulheres, o quanto, né, você ter um absorvente, o quanto você cuidar da sua saúde íntima faz parte da sua saúde como um todo e até do seu dia a dia, né? A minha preocupação primeira com essa questão teve a ver com a evasão escolar, né, com algumas demonstrações. Muitas meninas acabavam não indo para a escola. O que magoou as deputadas na casa foi o fato do governador ter pego um projeto nosso aqui, que ficou parado, né, por questões políticas, e ter apresentado como dele. É isso que magoou a gente, entendeu? Porque até antes disso ir para a esfera federal, que tem várias deputadas famosas dizendo que foram as primeiras, a gente já estava debatendo isso aqui na Comissão de Mulheres, entendeu? Eu sentei com a deputada Graciela, que na época era presidente,
Falei que uma orientanda minha, Bianca Cesário, tinha trazido pesquisas mostrando sobre a evasão escolar, que eu queria fazer um projeto, eu inclusive apresentei esse projeto para ela, tratando exclusivamente das estudantes. Tá. Aí ela levou isso para a Comissão das Mulheres, as deputadas integrantes debateram, decidiram apresentar um projeto mais amplo, que foi redigido pela deputada Graciela, e outras tantas parlamentares subscreveram, que tratava das estudantes, das pessoas em situação de rua, das presas, das internas, né, na Fundação Casa. Então, assim, esse projeto ganhou até o nome, Menstruação Sem Tabu, que quem batizou foi a deputada Graciela. Tá. Aí o governador, né, no lugar de chamar essas deputadas, não precisaria me chamar, mas todas assinaram praticamente. Dizer, olha, eu vou abraçar esse projeto que é das senhoras deputadas. Não, ele primeiro apresentou como um programa dele. E depois teve a ousadia de mandar para casa um projeto como se fosse dele, entendeu? Então, assim, tudo bem, né? O que nos interessa é que o resultado seja alcançado. Mas esses sinais, eles mostram muito, né? Entendeu? Se você me dá uma ideia, eu vou abraçar e eu vou dizer, olha, a ideia foi dela. Então, esses sinais mostram muito, né, da personalidade. Eu peço a Deus que eles se apaixone por outros projetos meus, entendeu? Ele, agora o sucessor dele, e que abracem e apresentem aqui. O que interessa é aprovar, mas gerou muita mágoa. É que eu falo, as outras não falam, mas gerou muita mágoa, inclusive nas deputadas da base. Então, agora, oficialmente, então, no estado de São Sim, Paulo, isso é importante. sendo lei o Dignidade Íntima, que é justamente que vai de encontro com aquilo que a senhora tinha grande preocupação, que é da evasão escolar. Então, enfim, apesar dos pesares, temos a lei está valendo, está vigente, então, a partir de agora, no estado de São Paulo. Então, agradeço demais, deputada, mais uma vez esse bate-papo sempre muito proveitoso, muito mais para quem nos assiste. Obrigada, meu anjo.